Vida de Artista, apresenta, de Silvia Reis. O Submundo de Sofia. Eu aprendera a dizer que em toda cidadezinha do interior a vida parece parada no tempo. No ponto final. Dali, ela não passaria. Bastava observar os detalhes de sua formação, suas construções quase uniformes, os tipos de casa que se sobressaíam assinalando uma ou outra família de posses, seus costumes e, o mais interessante, conhecer suas lendas. Eram todas histórias obscuras, às vezes mal contadas, mas que, por força da interpretação popular, acabavam em narrativas lendárias tradicionais. Um lobisomem que aparecia aqui, um vampiro que vivia ali, além de velhos feiticeiros que retornavam de suas tumbas em obscuras e aterradoras aparições. Em geral, as teorias que comprovam as verdades do mundo espiritual em nome da ciência não chegam a esses lugares. Muito menos a intelectualidade pós-moderna que afirma não existir verdade absoluta. A verdade indiscutível para seus habitantes está na pregação do padre da paróquia, qualquer que seja seu sermão. Para minha formação católica aquilo fazia sentido. Era natural que um país colonizado tivesse suas raízes na cultura do colonizador. Assim o catolicismo me condicionava a acreditar em uma evolução gradual das diferentes etnias, sendo a mais avançada, sem dúvida, a branca indo-europeia. Mas a religião não me obrigava a parar no tempo. Não me proibia de ultrapassar os limites da tradição e me aventurar pelo mundo das ciências ocultas. Eu considerava essa possibilidade como uma evolução da minha espiritualidade que me levaria a uma maior aproximação do sagrado. E sagrado, para mim, era o Deus Todo-Poderoso que se multifacetava em diversas outras divindades, portanto, todos os caminhos me levavam a Deus. Era do alto dos meus conhecimentos sobre o ocultismo que eu olhava para aquelas comunidades com olhos de teórico classificando-as como limitadas, tanto quanto aos seus conhecimentos científicos, quanto espirituais. A limitação estava em aceitar os dogmas da religião e negar os fenômenos científicos do mundo oculto. Livros dos grandes mestres do ocultismo que revelavam dogmas e práticas da alta magia seriam tidos por aquela gente como obras do demônio. A visão discriminada do mundo sobrenatural que impedia aquela gente de evoluir espiritualmente, me elevava à condição privilegiada de um mestre. Mas eu não tinha a menor disposição para ensinar nada a ninguém. Eu me contentava com a pretensão de estar numa posição mais alta na escala da evolução espiritual que os outros. Foi num povoado, um vilarejo, ou distrito de uma cidade próxima, ainda não sei dizer, que, pela primeira vez, aprofundei meus conhecimentos no ocultismo que está por trás das lendas. Longe de ostentar o imponente conjunto arquitetônico de uma antiga colônia portuguesa, longe de concorrer pelo título de patrimônio cultural dado por uma organização estrangeira, o vilarejo destacava apenas o símbolo maior de sua importância na região. Era um enorme mausoléu que abrigava, sem disputa, a mais importante entre todas as crendices populares. A lenda da Santa Milagreira. A entrada do cemitério era um portal em arco sustentado por duas colunas de mármore, atuando com a porta da igreja ao lado, no melhor estilo gótico. O túmulo, que guardava os restos de Sofia, uma menina misteriosamente morta aos 11 anos de idade, fora transformado em um imponente monumento. Era visitado por inúmeros fiéis vindos de diferentes lugares da região. Isso já demonstrava que, em matéria de religiosidade, podia-se dizer que o vilarejo era uma metrópole. Não se tinha muitas informações sobre a vida da menina Sofia, exceto que meses depois de seu desaparecimento seu corpo foi encontrado, intacto, numa gruta a 60 quilômetros da igreja do vilarejo. Mas a história da vida da santa não interessava muito aquela gente. Confesso que nem a mim mesmo. Ao longo de minhas pesquisas, eu buscava apenas saber o que cada pequena comunidade comia, como trabalhava e pelo que rezava. E as histórias que não me eram contadas, permaneciam soterradas no jardim que florescia sobre os escombros das tragédias. Sobreviviam apenas os relatos que interessam a literatura fantástica. Histórias inventadas pelos melhores romancistas de uma região, ou seja, os religiosos. Casos tão incríveis que faziam a imaginação viajar em busca de uma pontinha de verdade até os confins do absurdo.
também não me espantava o absurdo. Como a maioria dos cristãos, eu cresci num mar de contrassensos, protegido no barco da fé que me mantinha seguro na superfície. Nunca antes eu havia cogitado dar um mergulho para conhecer suas profundezas. Até ali. A tarde estava quente e ensolarada. O céu azul, a atmosfera alegre e pessoas se agitando pra lá e pra cá, formavam um cenário familiar, que me trazia agradável sensação de conforto. O vilarejo estava em festa. Comemoravam o dia do aniversário da menina Sofia e toda a gente ia ao mausoléu lhe render homenagem. Flores coloridas espalhadas por toda parte escondiam alegremente os velhos túmulos esquecidos no cemitério. Na praça em frente vendiam-se comes e bebes onde as crianças preferiam se juntar. Eu me sentia bem à vontade no meio daquela gente simples e devota. Os rapazes pareciam mergulhados no sossego da pouca vaidade, mas as moças estreavam vestidos baratos, ostentando no olhar ingênuo a sensação de ser uma bela princesa. Eram robustas e vivazes e tão apetitosas como doces frutinhas selvagens. Eu tomava uma cerveja observando o movimento quando fui abordado por uma mulher que, já havia um tempinho, me observava de longe. Era notadamente distinta. Seu semblante parecia sério pela amargura e a destacava daquela gente alegre e sorridente. Trazia uma pasta de papelão na mão e aproximou-se de mim com um olhar indagador. Continuou me olhando sem dizer nada por um breve momento de constrangimento. Eu sorri para me mostrar receptivo e então ela falou: "Se procura alguma verdade por trás do que vê aqui, bons ventos o trouxeram." Eu diria que foi o acaso. Ela deu de ombros. Dá no mesmo. É jornalista. Antropólogo. Ainda dá no mesmo, senhora. Eu me chamo Madalena, mas não sou nenhuma santa. Procuro alguém que possa se interessar pela verdadeira história por trás da lenda, que de santa também não tem nada. Não é nenhuma história especial, como acredita a gente daqui. Pelo contrário, é a história de qualquer menina nascida na simplicidade deste lugar ou na frenética urbanidade das metrópoles. A mulher me entregou a pasta e, apontando uma rua que saía da praça, disse que morava no Casarão do Lago. Então ela se foi deixando-me com mil perguntas caindo da língua. Por um longo momento fiquei plantado no lugar segurando a pasta, acompanhando com os olhos a mulher se afastar. Eu estava tão absorto que tive um ligeiro estremecimento quando uma voz estridente me chamou a atenção. "Ninguém gosta dela aqui", disse a moça, com quem eu já trocara olhares promissores, se aproximando. "Por quê?" perguntei. "Não é flor que se cheire. Dizem que matou o marido. Sempre se achou melhor que a gente só porque estudou fora. A maioria das mulheres daqui nem sabe ler. Uma vez, ela disse que o vilarejo precisava de mais escolas e não de santuários. Chegou a se indispor até com o padre. A professora de catecismo fez um abaixo-assinado para expulsá-la daqui, mas ela se isolou e agora não mais incomoda a gente. Mas parece que não desistiu. De certo seus amiguinhos que vêm de fora a abandonaram e ela está procurando novos amigos para fazer sabe-se lá o quê." Depois de ouvir a biografia de Dona Madalena, daquela frutinha azeda, aceitei seu convite para provar um cuscuz numa das barraquinhas da praça de alimentação do cemitério. Comemos e saímos para caminhar, enquanto a moça me falava dos milagres realizados por Sofia, já chamada de Santa Sofia dos Anjos. Era o relato de aparições do espectro da menina, o anúncio de curas de doenças perfeitamente curáveis e pequenos favores da santa a um fiel mais importante em recompensa por suas contribuições à igreja. Nada que me surpreendesse. Mas eu já sabia que não passaria dali. O que me surpreendeu foi que eu já não me sentia confortável com aquela mesmice. Enquanto a moça falava, eu ia ficando mais e mais entediado. Em dado momento, eu já não a ouvia. Meus pensamentos orbitavam em torno de Dona Madalena. Sem que eu pudesse explicar, diante dela eu me senti prisioneiro das minhas paixões. Com a antropologia eu pretendia obter uma compreensão ampla da diversidade cultural, social e biológica da humanidade. E eu confiava plenamente no especialista.
Aquele que dizia conhecer o modo de vida dos berberes ou bantus de um país do sudeste da África. Como eu nunca tinha ido à África para estudar como vivem aqueles povos por lá, tinha de aceitar as teorias de quem conhecia o assunto. Os especialistas se tornaram então a fonte de toda a minha pesquisa. Assim, minhas pesquisas de campo se destinavam a produzir artigos que validassem as teorias já consagradas pelos acadêmicos. E agora Madalena chegava até mim com a promessa de que eu conheceria uma verdade sobre a qual nenhum especialista jamais mencionara. Fui tomado de uma forte sensação de que eu nunca buscara conhecer a verdade dos fatos. Eu tinha saído da faculdade apaixonado pelo meu conhecimento em especialistas da antropologia e agora era escravo dessa paixão. Continuava a olhar para a superfície sem nunca me atrever a desafiar meus conhecimentos, que, na verdade, nem eram meus, mas dos especialistas. Quanto à estranha Madalena, eu nunca tinha ficado tão impressionado com uma pessoa que, em poucas palavras, tivesse me despertado tamanha curiosidade para saber o que ela pensava. Eu olhava para a pasta com a mente vagando quando percebi que a moça me falava. Ela estava perguntando se eu ia embora naquele dia. Procurei compensá-la por minha indelicadeza, dizendo que ficaria até o dia seguinte. Animada, ela me indicou uma hospedaria para passar a noite. Anoitecia quando cheguei a um mercadinho cuja entrada lateral levava a uma meia-água nos fundos. Lá havia um quarto com uma cama de casal, uma cadeira e uma pequena cômoda. O banheiro ficava do lado de fora. Depois de tomar banho, fui convidado pelo dono da estalagem para jantar na cozinha do sobrado. Seu Geraldo me convidou a sentar à mesa onde ele e mais 3 crianças já aguardavam que a mulher o servisse. Ela se movimentava lançando olhares furtivos e desconfiados para mim, quando o homem começou a falar. O que faz por aqui, meu jovem? Estou de passagem. Estava indo para um congresso na capital e quando avistei a igrejinha do alto da estrada, decidi parar para conhecer o vilarejo. Então, devo supor que não é um desses forasteiros que vem a este lugar com o intuito de acabar com nosso sossego. Senão não viria dormir aqui. Diante do meu visível constrangimento, a mulher parou, descansou a mão no espaldar de uma cadeira e ficou olhando para mim como se aguardasse ansiosamente a minha resposta. Uma das crianças cochichou ao ouvido da outra e foi severamente repreendida pelo pai. Pensei rápido balançando a cabeça negativamente e esclareci. Eu nem sei do que o senhor está falando. O homem explicou reforçando o tom da voz. De vez em quando aparecem por aqui uns sujeitos com o pretexto de consolar a viúva Madalena. Podemos fingir acreditar nisso, mas sabemos que aquela mulher não se tornou uma mera prostituta. É uma herege que vem tentando virar a cabeça das nossas mulheres desde que retornou ao vilarejo, depois da morte do marido. Não duvidamos que ela o tenha matado. É bom que saiba disso. Caso ela tente se aproximar, você saberá com quem está lidando. Eu assenti com a cabeça porque não discordaria de um estranho que falasse de heresia como algo criminoso. Comecei a elogiar a comida, tentando disfarçar minha curiosidade redobrada por Madalena. E nem era por sua beleza ou que eu tivesse me interessado por algo mais que ela pudesse me oferecer, mas por seu olhar penetrante que denunciava segredos sutilmente despontados nas suas palavras. E tudo o que eu queria naquele momento era saber o que tinha na sua pasta. Uma brisa forte entrou pela janela, anunciando mudança de tempo. Não tardaria para a chuva cair. Aproveitei para regressar depressa ao quarto, dizendo que precisava descansar porque partiria muito cedo. Mas foi só uma desculpa para dar uma olhada no conteúdo da pasta antes de dormir. Já sentado na cama, abri a pasta com certa deferência. Sem me dar conta, eu pedi a licença para adentrar os mistérios de Madalena. Tinha umas 10 folhas de papel repletas de texto. Então comecei a ler, inesperadamente entrando no submundo de Sofia. A introdução dizia: a menina não era nem de longe a filha que eu gostaria de ter, e ninguém mais a queria. Sofia tinha uma mistura explosiva na sua personalidade. Era ingênua e voluntariosa.
Mas cada vez que ela vinha à minha casa ia me cativando com sua espontaneidade. E eu ficava mais e mais impressionada com a capacidade daquela criança de refletir sobre o que via e ouvia. Sofia não era uma cabeça oca onde se podia facilmente enfiar a filosofia teológica cultivada pelos intelectuais da fé. Ela fazia sua própria filosofia. E fazia também sua história que agora vou escrever. No caminho da aula do catecismo, o cão deitado na calçada lançou um olhar sonolento a Sofia, que caminhava dolorosamente com os pés apertados dentro dos sapatos velhos. O animal voltou a fechar os olhos. Estava em paz. Tinha lá seus privilégios que ela não tinha. Podia se deitar em qualquer lugar e não precisava de sapatos para andar neste mundo. O vento balançou o cabelo da menina, insinuando deliciosa sensação de liberdade. Sonhava estar descalça, experimentando o frescor da terra úmida, e rodopiando feito uma princesa e seus vestidos esvoaçantes. Mas lhe haviam dito que não era certo desejar senão a salvação da sua alma. Ela devia buscar primeiro o reino dos céus e tudo o mais lhe seria dado por acréscimo. Mas de princesa, ela não tinha mesmo nada. Sofia era grande para os seus 10 anos, tinha a pele muito pálida, era gorducha e seu vestido reto, apertado, confeccionado desastrosamente por sua mãe, tornava-a uma figura quase grotesca. Seu rosto tinha uma expressão interrogativa, como se ela perguntasse a si mesma onde deveria estar. A escola ainda era um lugar assustador e hostil e a igreja, um túmulo majestoso onde deviam ser sepultadas todas as alegrias. O lar não tinha espaço para ela. Era uma intrusa que devia passar por todas as provações divinas, confiante de que, um dia, moraria no castelo de ouro no paraíso. A rua, porém, era de todos e de ninguém. As árvores que ladeavam lançaram no ar a musicalidade de suas folhas agitadas pelo vento. O som acompanhava uma canção cantarolada por Sofia. A letra continha diversas perguntas cujas respostas ainda lhe eram proibidas. Na sala de aula do catecismo era malograda qualquer chance de ouvir o que não era permitido. Ainda que conhecer a palavra de Deus fosse uma promessa de paz e liberdade futuras, o entusiasmo da novidade era diminuído pela rigidez das regras: levantar, rezar, sentar e calar. Contrariada por estar ali com os pés em brasa, Sofia invejou sinceramente o cão à vontade na rua. O animal não trocaria sua liberdade para conhecer a palavra de Deus. Também não precisava da palavra de Deus para estar em paz. Não almejava se tornar nada além de um cão. Não tinha ambição de se tornar um supercão para combater seus inimigos ou um santo cão para servir de exemplo de virtude para a humanidade. Sofia suspirou olhando para as crianças alegres e distraídas ao seu redor. Só a inquietude devorava seu coraçãozinho repleto de expectativas. Impacientava-se imaginando o longo caminho a percorrer para chegar a viver como um cão. Já sabia que teria de suportar os sapatos apertados, as roupas desconfortáveis e, principalmente, acatar as regras. Tudo para atender às exigências de Deus para que ela alcançasse, um dia, a paz e a liberdade canina. Foi da professora do catecismo que Sofia ouviu pela primeira vez que o ser humano é mau, pois já nasce do pecado da carne. Ao perguntar o que era o pecado da carne, a professora explicou que todo o sofrimento da humanidade tinha sua causa no pecado original. A história de Adão e Eva deixou a menina indignada. Deus não lhes ensinou nada com a expulsão do paraíso. O que fariam sem saber nada da vida lá fora? Voltou a pensar nisso quando a professora falou do modo como Deus se anunciou a Moisés. Em pleno deserto entregou ao grande patriarca as tábuas da lei. Nelas estavam escritos os 10 mandamentos. Assim Moisés foi encarregado de instruir os homens para obedecer à lei de Deus até o dia do juízo final. Depois que Sofia ouviu aquilo, Deus não mais lhe pareceu tão poderoso como o ser que criou o mundo em 7 dias. Certas coisas que pareciam simples e até os homens poderiam fazer com certa facilidade, exigiam de Deus malabarismos espetaculares e ele nem conseguia fazer sozinho. Precisava do homem para fazer. Por que Deus não deu os mandamentos a Adão e Eva?
Porque Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. E Moisés não era mau porque nasceu do pecado da carne. A mulher a repreendeu. Cala a boca e presta atenção na aula. Para Sofia, ela mesma era a única que de fato prestava atenção no que dizia a professora. Finalizando a aula, a professora disse às crianças que não se esquecessem de agradecer a Deus o alimento que ele lhes dava, pois muitas crianças não tinham o que comer. E por que Deus não dá para as outras crianças também? Perguntou Sofia. A professora contraiu os olhos carregados de malquerência e respondeu: acho bom você ficar de boca fechada, que vai ser melhor para você. Entendeu? Não. Ela não tinha entendido. Mas se calou insatisfeita com a reação estúpida da mulher. A menina fizera uma pergunta simples e deveria ter uma resposta simples. Mas em vez de responder a ela, a professora escreveu um bilhete para que a menina entregasse à sua mãe. Neuza era forte, obstinada, postura ereta, cabeça erguida. Sua avaliação generosa de si mesmo não se restringia à sua boa aparência, apesar da extrema pobreza em que vivia. A ideia de sua superioridade se refletia em todos os seus gestos e melhormente nas suas palavras. Se toda mulher fosse como eu, o mundo seria perfeito, dizia. Suas convicções lhe bastavam. Seus valores eram sagrados e todas as pessoas eram egoístas, gananciosas e pecadoras. Ela, porém, estava acima das amenidades dos pobres de espírito. Via-se como uma alma impoluta, apenas inferior à Virgem Maria, de quem era fervorosa devota. Depois do desaparecimento do marido, ela optou pela castidade. Tratava-se como uma viúva representada pelo luto expresso nos seus vestidos pretos. Começou a costurar para fora para sobreviver. Seu rosto nunca mostrava um sorriso e seu olhar se alternava entre austero e desiludido de instante em instante. Neuza gostava de demonstrar sua bondade repetindo: quem dá aos pobres, empresta a Deus, dizia congratulando-se secretamente de sua generosidade. Por que Deus precisa de dinheiro emprestado para ajudar os pobres? Perguntou-lhe a filha certa vez. Acho bom ficar calada, que é melhor para você, entendeu? Não. Ela não tinha entendido. E daquela vez não se calou. Se todos nascem maus e pecadores, porque Deus é bom com os pecadores ricos e não é bom para os pecadores pobres, tornou Sofia e insistiu. Porque Deus não deixa os pobres ricos? O semblante de Neuza se iluminou. Para essa pergunta, ela tinha a resposta na ponta da língua. Então disse com seu ar desiludido: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então por que Deus não deixa os ricos, pobres, para eles entrarem no céu? Você e suas perguntas tolas, resumiu Neuza dando um cascudo na menina. Sofia não era o que chamavam de criança esperta. A ausência de malícia a fazia confiar nas pessoas incondicionalmente. Conhecia a pureza de seu coração e não acreditava que pudesse ser punida por algo que existia nela naturalmente, como a curiosidade para compreender o enigmático mundo de Deus. Tinha muitas perguntas e queria respostas. Não se conformava com a indiferença dos que não gostam de pensar. Sofia gostava de pensar. E mais ainda de dizer o que pensava. Seu modo impulsivo e grosseiro de falar, porém, não agradava a ninguém. Havia sempre alguém reclamando de sua malcriação. Neuza então lamentava, com seu olhar desiludido, que a filha era uma verdadeira maldição. Um estrupício que viera ao mundo somente para desafiar sua santidade. E nunca escondera que a menina fora feita dos restos de seu sonho de ter um menino. Um menino santo, como o filho de Maria. Neuza surrava a filha sem piedade quando estava de mau humor. Nos seus melhores dias, apenas deixava a menina durante horas ajoelhada sobre grãos de milho. O bilhete dado pela professora pedia o comparecimento de Neuza à igreja. Sofia a acompanhava a mãe, não cabendo em si de contentamento. Sentia-se envaidecida pensando que a professora tivesse dado alguma importância ao que ela dizia. E, de certo modo, ela estava certa. Sua filha fala demais, disse a professora Neuza.
Vive interrompendo a aula com suas perguntas impertinentes. Mas isso não é o pior. Ela agora anda dizendo às outras crianças que eu sou mentirosa e que Deus é burro. Se a senhora não tomar providências para corrigi-la, seremos obrigados a expulsá-la do catecismo. Neuza olhou para Sofia e ameaçou entre dentes. Você vai ver quando chegar a casa. Na imensidão do céu, Sofia buscou um sinal de conforto durante todo o trajeto de volta para casa. Qualquer coisa que pudesse interceder por ela e abrandar a ira de sua mãe. Mas as nuvens que encobriam rapidamente a luz do sol apareceram como portas que se fechavam mais uma vez ao seu pedido de clemência. Ao chegar a casa, Sofia correu e se trancou no quarto. Toda a mobília parecia ter espíritos maliciosos que a espreitavam satíricos. Ajoelhou-se na frente da cômoda onde havia uma imagem do Sagrado Coração e começou a rezar receosa. Em algum lugar da sua mente aterrorizada havia a certeza de que nada faria sua mãe desistir de castigá-la. Neuza jamais se esquecia da obrigação de punir a filha quando achava necessário. E não gostava de esperar para cumprir seu dever, mas esperaria, só não esqueceria. Havia poucos dias da última vez que lhe dera uma boa surra. Deixou a menina nua e a meteu embaixo do chuveiro frio, dizendo a cada fustigada da varinha de macieira que aquilo era para a filha aprender. Sofia nem sabia o que deveria aprender. E sua mãe não lhe deu a mínima chance de perguntar. Você precisa acabar com isso, senão vai ficar louca. Disse uma tia que estava de visita na casa. Ela não vai morrer por causa disso, fique tranquila. Respondeu Neuza orgulhosa de seu comedimento. A lembrança daquele dia deixou Sofia arrepiada e ela voltou a implorar a Deus que a livrasse daquela aflição. Começou a rezar com fervor ardoroso, mas lentamente sentiu-se desanimar. Seu coração estava cheio de terror e não se alegraria com palavras que desmentiam a realidade. Jamais tivera uma prece atendida, por mais que seu desespero tivesse implorado. Ainda apertou os olhos, pedindo a Deus que aparecesse para impedir sua mãe de bater nela. Novamente se desesperou. Sabia que Deus não viria. Mas se viesse, seria capaz de expulsá-la de casa. Afinal, Deus não livrara nem seu filho, que era homem, de ser maltratado, humilhado e morrer como um bandido. Por que se importaria com uma menina que nem pai tinha? Decidiu então apelar para a Virgem Maria. A única mulher no mundo que merecia respeito da humanidade. A única mulher que recebera a graça da visita do Divino Espírito Santo. Seu pensamento foi interrompido quando a porta do quarto se abriu e a mãe apareceu. Sofia se ergueu num salto e virou-se para a mãe parada na porta. No impulso defensivo falou quase gritando. Eu vi uma pombinha iluminada. Sofia era muito estúpida para saber que a pomba representava o Divino Espírito Santo, por isso, aquela declaração deixou Neuza perplexa. Era, de fato, fenomenal. A expressão no rosto da mulher se alterou subitamente enquanto ela entrava no quarto com um gesto lento e silencioso. Seu olhar tinha um toque benevolente, sigiloso, como se fosse revelar um segredo. Inclinou-se, com as mãos nos ombros da filha, o olhar desiludido, disse num tom de voz confidente. O que você viu foi o Espírito Santo, minha filha. Foi dessa forma que ele apareceu à Virgem Maria. Não sei por que Deus lhe concedeu essa graça e não a mim. Mas, enfim, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus está lhe dando uma chance de ser uma boa menina. Então seja obediente, ouviu? Concluiu esticando os lábios forçosamente. Sofia era agora tão querida de sua mãe quanto a Virgem Maria. Agradeceu ao Espírito Santo por ter feito a mãe acreditar na sua mentira. À sua maneira, buscou o reino dos céus e teve o perdão do seu pecado por acréscimo. Na tarde seguinte, na escola, enquanto todos rezavam o Pai Nosso, Sofia pensava numa maneira de contar a novidade à professora. Encarava-a furtivamente, ansiosa por lhe revelar que recebera uma graça divina. Sofia permaneceu de pé depois que os alunos se sentaram e apressou-se para anunciar que tinha visto o Espírito Santo descer do céu como uma pomba iluminada.
Algumas crianças murmuraram expressões de espanto, estarrecidas, enquanto a professora a encarava com uma estupefação contida. A mulher era sisuda e tratava as crianças com indiferença. Depois de ordenar a Sofia que se sentasse, escreveu num papelzinho um pedido para que sua mãe comparecesse à escola no dia seguinte. Passados poucos minutos depois de se sentar, Sofia sentiu um cutucão nas costas. Olhou para trás e deparou-se com os grandes olhos de Ana Maria que, estampando um largo sorriso, disse pausadamente: "Mentirosa." Sofia ficou surpresa. Como aquela menina sabia que ela mentira? Pela primeira vez Sofia se sentiu verdadeiramente aviltada. Não porque já não lhe tivessem chamado de mentirosa infinitas vezes, mas porque daquela vez era verdade. Mas foi sua mãe quem dissera que ela vira o Espírito Santo. Ela viria à escola e confirmaria a revelação da filha. "Sua filha escreve com a mão errada", disse a professora Neuza no dia seguinte. "Nunca notou isso? É preciso que a senhora tome providências para corrigir esse mau costume, embora eu pense que seja tarde demais." Ana Maria, que ouviu a conversa ao lado da professora, aproximou-se de Sofia e sussurrou no seu ouvido: "Esquerdista." Sofia não sabia o significado daquela palavra, mas já tinha ouvido falar que era coisa do diabo. Desde então, no caminho da escola, as crianças se juntavam e seguiam Sofia, atirando-lhe pedras e gritando: "Esquerdista! Esquerdista!" Sofia não quis mais ir à escola. Neuza tinha mais um bom motivo para castigar a filha. Depois de lhe açoitar várias vezes a palma da mão, a mãe a colocou de castigo no quarto, prometendo que ela ficaria trancada lá até que aprendesse a escrever com a mão direita. Neuza começou a se dedicar à caridade e passou a ir todas as tardes à igreja ajudar o padre a organizar os trabalhos paroquiais. Mas nunca levava a filha com ela. Deixava-a trancada em casa. Em pouco tempo, Sofia chegou às últimas linhas do caderno que preenchera desenhando garranchos com a mão esquerda. Imediatamente pulou a janela do quarto e saiu apressada à procura da mãe para mostrar-lhe que estava pronta para sair do castigo. No dia seguinte só se falava do desaparecimento de Sofia no vilarejo. Houve muita polêmica entre os moradores sobre o caso. Alguns diziam que Sofia teria fugido de casa para se juntar aos membros de alguma seita maligna. Outros concordavam que ela fora sequestrada por feiticeiros para participar de seus rituais satânicos. 6 meses se passaram até o padre anunciar que o corpo de Sofia fora encontrado, intacto, em uma gruta a uns 60 quilômetros ao sul da igreja. O vilarejo ficou maravilhado com o milagre. Então, numa missa em homenagem à menina, o padre declarou no seu sermão: "Depois que teve a visão do Divino Espírito Santo, a pequena Sofia foi perseguida por um demônio que desafiou sua fé. Mas Sofia resistiu a entregar sua alma até que os anjos do Senhor viessem buscá-la, deixando no seu corpo a prova do poder e da misericórdia divina. Graças à piedade de sua mãe, que a educou na fé de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção da Virgem Maria." Aqui encerro a história do nascimento da Santa Sofia, comemorando o último dia que eu entrei na igreja. Guardei os papéis na pasta e me atirei atravessado na cama. A chuvarada caía pesada, refrescando o clima abafado. Fiquei olhando para o teto, tentando definir o que eu estava sentindo. Comecei por identificar um enorme sentimento de satisfação. Era a primeira vez que eu mergulhara tão profundamente em uma história que sequer fora escrita por um especialista. Naturalmente tive o impulso de procurar explicações para aquela tragédia nas teorias dos especialistas em ocultismo. Mas eu pensava somente nas coisas mais comuns que justificavam o mal, como karma, vidas passadas, sem ter qualquer elemento relacionado a mulheres ou lendas para apoiar meu argumento. Madalena falara sobre a verdade por trás da lenda e parecia falar de fatos e não de teorias. E os fatos estavam narrados naquelas folhas. Meus pensamentos ficaram confusos. Madalena me lançara um desafio. O que exatamente eu deveria enxergar naquela história? Onde estaria a semelhança entre a vida de Sofia e a vida das meninas ricas e mimadas de outras partes do mundo?
O que havia secretamente em comum entre todas elas? A única coisa que eu vi com clareza naquele momento foi uma bruxa na parede em cima da janela. Eu tinha horror daquele bicho. Era comum aparecer na chácara do meu avô onde eu passava férias quando era criança. E me lembro de tremer dos pés à cabeça ouvindo minha avó dizer que aquela enorme mariposa escura não fazia nada. Como se o medo que me causava não fosse nada. A inquietude infantil me assaltou de repente e eu me levantei sem tirar os olhos receosos da bruxa, mas já não pelo medo que se havia transformado mais propriamente em um asco. Eu temi o sentimento de repulsa que me causou a imagem da bruxa quando lembrei da minha ex-namorada. Eu nem sequer sabia que tinha associado a moça a um bicho tão repugnante para mim. Tanto bruxa como mariposa eram nomes que me remetiam ao lado mais obscuro do feminino. Podia se referir a qualquer mulher que pudesse ser chamada de mariposa por sua frivolidade e de bruxa pelo seu poder de enfeitiçar os homens que a cercavam. Minha ex-namorada era esse tipo, apesar de aparentar ser uma santa. E não foi sem demora que percebi que ela era somente aquilo que escondia ser. Abri a janela esperançoso de que a bruxa voasse para fora. Ela nem se mexeu. Tudo o que consegui foi ouvir o estalido das pererecas grudando na parede pelo lado de fora. Decidi me deitar com a luz acesa e tentar dormir com um olho aberto. Então, como se uma voz do além invadisse meus pensamentos, as palavras de Madalena surgiram ansiosas por minha dedicação. Novamente me senti alheio ao seu mundo de verdades ocultas, e admiti finalmente que eu era tão superficial quanto a bruxa da minha ex-namorada. A última vez que vi as horas eram 3 da manhã. Adormeci. Amanhecia quando acordei dolorido e inquieto. Procurei pela bruxa, mas ela tinha desaparecido. Mesmo assim, eu sabia que teria um dia de mau humor porque é o que sempre acontece quando durmo pouco. Mas minha ansiedade me sacudiu e eu levantei pensando que naquele vilarejo de fim do mundo todos acordavam com as galinhas. Certamente já havia um bar servindo café com os funcionários dispostos e sorridentes. Saí no pequeno quintal entre a meia-água e o prédio do mercadinho e não notei movimento. Tudo estava sombrio e silencioso. Pelo corredor lateral cheguei à frente do mercadinho que estava fechado. Voltei para dentro e dando uma olhada para o sobrado notei que a janela da cozinha já estava aberta. Movido pelo meu desespero por um café tive o impulso de bater na porta de baixo e cheguei bem perto de fazê-lo antes de ligar o desconfiômetro. Eu já tinha me voltado para ir para o quarto quando a porta se abriu. Era seu Geraldo dizendo que não sabia que os homens da cidade grande acordavam com as galinhas. Aceita um café? Minha mulher está acabando de passar. Tive vontade de pedir que ele me trouxesse o café porque eu não tinha a mínima vontade de entrar de novo naquela casa, mas não tinha cabimento. Eu não tinha escapatória. O medo de ficar sem o café era muito maior do que sofrer o incômodo de ser interrogado novamente, então subi com ele. A mulher me olhou com um ligeiro sorriso nos lábios quando me serviu a xícara de café. Mais à vontade, sentei-me à mesa com seu Geraldo. Você já vai embora? Perguntou-me ele. Naquele momento decidi inverter a situação. Eu faria as perguntas. Antes quero conhecer um pouco mais do vilarejo. O senhor conhece a história da Santa Sofia? Ah, sim, respondeu o homem envaidecido. É Santa Sofia dos Anjos. Desde pequena a menina tinha visões de anjos e de santos. Depois que teve uma visão do Divino Espírito Santo, começou a se mostrar atormentada. Falava coisas horríveis, se voltando contra Deus. A mãe, Dona Neuza, suspeitou que a menina estivesse possuída por um demônio. A pobre mulher fez de tudo para livrar a filha, mas nada adiantou. O padre tentou exorcizá-la, mas depois da primeira tentativa a menina desapareceu misteriosamente. Meses mais tarde encontraram a menina morta, perfeitinha, perto de uma gruta distante uns 60 quilômetros daqui. Mas qual foi a causa da morte? Isso ninguém sabe. O padre disse que sua alma foi levada pelo próprio Espírito Santo. Não era possível que aquele homem não soubesse nada além do que dissera o padre.
Tive a impressão que ele queria fugir do assunto, então insisti. Mas o que disse o legista? Isso eu não sei nem me interessa saber. Os médicos não entendem nada de milagres. Quando aparecem por aqui é só para fazer um plantão rápido no posto de saúde e logo vão embora. Tentei nova abordagem. Mas quem fez o reconhecimento do corpo? Justamente Dona Neuza e o padre. Grande mulher. Graças à mãe de Sofia, a igreja ainda recebe contribuição de muita gente pelo trabalho de caridade que ela nunca deixou de fazer. Provavelmente Dona Neuza soubera exatamente o que matara a filha dela, mas tive o pressentimento de que nem ela, nem o padre e nem ninguém daquele vilarejo tinha tido interesse em esclarecer o caso na época. Voltei para o quarto e olhei as horas. Passava pouco das 6. Eu não acordaria Madalena àquela hora para lhe devolver a pasta, correndo o risco de ser recebido pelo mau humor da mulher. Decidi ler a história de Sofia novamente, situando-a então num contexto sociocultural. Considerando as influências culturais e geográficas na formação das pessoas que as tornam diferentes entre si, não pude compreender a generalização de Madalena. Ela idealizou um tipo de mulher, fazendo um recorte do que todas teriam em comum. Mas Sofia era diferente, ainda que dentro do mesmo contexto sociocultural das outras meninas do vilarejo. Ela se diferenciava por sua rebeldia. Isso ficara muito claro para mim. Mas só isso. Fiquei irritado por não conseguir matar a charada. Em todo caso, eu só tinha uma chance de saber o que Madalena queria que eu soubesse. Vesti minha camisa preferida e me dirigi para a rua que saía da praça caminhando devagar. Ia observando a paisagem, tentando não pensar no que estava fazendo. Poças de água deixadas pela chuva da madrugada me transformaram num grotesco bailarino, fazendo pequenos desvios ou dando pulinhos para lá e para cá. Mas logo a rua era um tapete liso, firme, acastanhado, que parecia se estender até seu final. Era o mesmo céu, a mesma terra, as mesmas árvores de todos os lugares. O sol começava sua jornada mais brilhante de minuto a minuto rumo ao ocaso. Lentamente ia aquecendo a brisa que sorvia o orvalho preguiçoso da mata. De um lado da rua, casas modestas se enfileiravam orgulhosas com vistas para o nascer do sol. De outro, um campo densamente arborizado estendia-se até os pés das montanhas ao longe. Parei e inspirei profundamente. Se tem uma coisa que torna um lugar único é seu cheiro. O aroma das trepadeiras que floresciam agarradas aos muros das casas sem nenhum cuidado, revelava a atmosfera romântica da paragem. Depois de uma ligeira descida no caminho, quando a mata se reduzia a pequenos arbustos, surgiam as águas esverdeadas de um lago. As casas desapareceram, dando lugar a um extenso matagal que encontrava seu fim no muro de pedras. Uma alta grade de ferro começava na coluna no extremo do muro e se estendia a perder de vista ou, pelo menos, até ser engolida pelas árvores frondosas no fim do caminho. Ali era, sem dúvida, o casarão do lago. Conforme eu seguia procurando avistar o interior da propriedade, fui abatido por certa insegurança. Novamente a dúvida começou a me assombrar. Eu ainda não sabia o que Madalena esperava de mim. Tudo o que eu havia pensado em dar como opinião a respeito da história de Sofia me parecia então irrelevante. Não seria absurdo pensar que Madalena tivera uma intuição de que eu perceberia facilmente uma verdade oculta atrás daquela história. E ela apostou nessa intuição sem pensar no imenso risco de se decepcionar. Parei hesitante, fingindo para mim mesmo observar os pássaros nas árvores. Teria sido a promessa de me revelar uma verdade oculta um pretexto para me atrair até ali. Suspirei fundo. Talvez eu estivesse supervalorizando minha importância naquela situação. A coisa podia ser mais casual do que pensava. Mas eu ia de um extremo ao outro das possibilidades, considerando que nada acontece por acaso. Mas, lá no fundo, de qualquer ponto de vista, aquilo era um tanto assustador. Estava eu simplesmente com medo de uma viúva herege? Segui em frente, impelido pela força irresistível da curiosidade avassalante. O casarão era enorme. Uma construção imponente e elevada numa pequena colina.
Degraus de pedra saíam de uma larga varanda, abrindo caminho no gramado numa descida até o portão de entrada. Não escondi a satisfação de ver Madalena sentada numa cadeira da varanda. Ela se levantou e desceu apressada a escadaria. Abriu o portão me recebendo com um sorriso. Eu vim lhe devolver a pasta, disse eu secamente. Acho que devo ter corado ao dizer aquilo. Eu não tinha outro motivo para estar ali. Ainda bem que Madalena fingiu não reparar meu embaraço. Está com pressa? Perguntou ela. Não, não. Eu até vim a pé, passeando. É uma longa caminhada, disse ela. Não quer entrar para descansar um pouco? Entrei me agarrando à pasta como a uma tábua de salvação naquele mar em que eu boiava sentindo que a qualquer momento uma vaga me afundaria. Peço desculpas por vir tão cedo. Eu acordo cedo todos os dias para ver o nascer do sol. Depois da tempestade da madrugada que deixou as bruxas alvoroçadas, não pensei que o dia amanheceria tão bonito, disse ela finalizando com um solucinho risonho. Uma agitação no jardim me deixou esperto. De repente, um coelho surgiu do meio das hastes das hortênsias. Saindo apressado, parou inquieto olhando em todas as direções. Logo em seguida lançou-se numa corrida frenética para se embrenhar e desaparecer no canteiro do outro lado. Imediatamente foi acompanhado por dois pequeninos. Estão sempre por aqui? Perguntei seguindo remotamente os bichinhos com o indicador. Aqui eles têm um lar confortável e se reproduzem como coelhos. Eu dei risada. A sala parecia um cenário de filme de época. Até os quadros na parede acompanhavam o estilo barroco dos móveis. De um lado, uma porta que dava para uma biblioteca, dada a quantidade de livros numa estante, ou escritório, talvez. De outro, uma passagem que supostamente dava para a cozinha. Você tem uma bela casa. É herança do meu bisavô. Aliás, ele a construiu. Voltei para cá depois que meus pais morreram. Eu já estava divorciada e não tinha mais nada que me prendesse na cidade grande. Então era divorciada. Boa notícia. Pelo menos diminuía a possibilidade de ela ter matado o marido. E você mora nesse imenso casarão, sozinha. Seu Jurandir e Dona Teresa moram na casa dos fundos. Acho que moram aqui desde antes de eu nascer. É como se fossem da família. Além disso, frequentemente tenho hóspedes. Amigos que vêm pra cá fugindo da agitação da cidade grande. Aceita um café? Madalena saiu da sala e em minutos voltou me entregando uma xícara de café. Depois se sentou na poltrona em frente da minha e ficou olhando para a pasta na minha mão. Então eu a entreguei e disse: aqui está sua pasta de retorno sã e salva. Sem ser rude, ela disse que eu não precisava ter me incomodado em devolver-lhe a cópia. Ela tinha um manuscrito original. Mas que tinha sido um belo gesto da minha parte. Vejo que se interessou pelo caso. E como me interessei? Quem escreveu essa história? Perguntei. A vizinha de Sofia. Ela faleceu há alguns anos, logo depois de me chamar à casa dela para me entregar um caderno. Disse-me que não queria que a verdadeira história de Sofia desaparecesse com ela e me fez prometer que eu cuidaria para que isso não acontecesse. Falar sobre Sofia com meus amigos apenas gera discussões acadêmicas, cujas conclusões geralmente são aproveitadas em minhas palestras. Por isso quis partilhá-la com o estranho. Quem são seus amigos, se me permite saber? Fique à vontade. Não tenho nada a esconder. São amizades que fiz na universidade, quando ainda lecionava. Agora você dá palestras na universidade. Madalena colocou a pasta na mesinha ao lado, acomodou-se na poltrona e respondeu: não. Eu apenas elaboro o roteiro para palestras, aberturas de congressos e outros eventos. Anonimamente. Em geral, os homens não gostam do protagonismo feminino. Machismo. Parece, né? Disse ela num tom desafiador. Mas não é. O machismo é natural no ser humano. Deriva de uma condição primata. Em geral, os primatas são uma espécie em que o macho é mais forte.
E não se trata de uma situação de competição entre macho e fêmea. O machismo é o domínio pela força, portanto, não exclui a mulher que, sendo mais forte, dominará os mais fracos pela força. Veja-se como tratam as crianças. Estranhei aquilo. Machismo, para mim, era prerrogativa do macho, daí o termo. Eu jamais classificaria o autoritarismo de Dona Neuza como machismo, mas não custava nada fazê-lo para concordar com Madalena. É o caso de Sofia. É um caso comum, mas pode ser situado dentro de um contexto muito mais amplo. Então o que? Trata-se de um fenômeno que diz respeito somente ao ser humano e não é natural. Uma doença social que domina todas as mulheres silenciosa e indistintamente. Foi construído numa determinada época com muita violência da dominação do homem pela força. Vem sendo naturalizado ao longo de milênios e hoje está profundamente enraizado na maior parte das sociedades do mundo. Falo da misoginia. A dominação da mulher não mais pela força bruta, mas pela força dos mitos que a colocam perpetuamente numa condição de inferioridade absoluta em relação ao homem. Que espécie de mito? Toda. Absolutamente toda. Mas tem os mitos mais poderosos. Aqueles que são intocáveis e por força da religião se encarregaram de tornar as sociedades estruturalmente misóginas. Mas nem tudo na religião é mito. Madalena sorriu quando disse: se não é, foi transformado em mito. É verdade que toda religião tem seus mitos, mas são alegorias. Adão e Eva, por exemplo, é uma alegoria para ilustrar o mito da criação, mas não podemos afirmar que tudo na religião é mito. Tem razão. Concordou ela. Não podemos afirmar porque não somos cidadãos emancipados. Ainda somos tratados como crianças que foram expulsas do paraíso por serem desobedientes. Acha que posso discordar que o mito foi inventado para descrever a criação do mundo? E você sabe o que ele descreve? Eu mesmo senti um pouco de ironia na minha pergunta. Já estava me comportando como um primata, e doido para medir forças com Madalena. Mas não percebi na sua voz nenhum traço de irritação ou impaciência quando ela falou. Você também pode saber, afirmou ela. Basta olhar para a realidade de hoje e compará-la à realidade em que viviam os sacerdotes escribas quando o mito foi criado. Sem anacronismos, é claro. Perceberá que o mito bíblico da criação serve para justificar a condição humana que não escapa da realidade. Agora você diz que o mito descreve a realidade. Vejamos. A mulher dá à luz com dor. O homem sempre teve de trabalhar para obter seu alimento. Todo o mito do pecado original foi construído em cima dessa realidade. Imagine um camponês analfabeto ouvindo de um sacerdote que o trabalho e a dor são fruto da desobediência ao Deus que o havia criado, e que esse Deus o condenará a ser um pecador por toda a vida. A partir daí, tudo o que esse sacerdote disser sobre esse Deus será admitido como verdade por esse camponês. Controle de massas, concluí. Pois é. Mas nem por um momento podemos pensar que isso foi feito pacificamente. A legitimação da autoridade do sacerdote não foi conquistada sem a resistência dos camponeses, mas com o respaldo de um Deus único, forte e impiedoso. O sacerdote adquire então o poder de tirar do camponês o direito de escolha. O camponês não pode mais cultuar o Deus que escolher, nem administrar sua vida como bem entender. Ele passa a depender do sacerdote para saber o que ele pode e o que não pode fazer. Assim nasce um modelo de trabalhador fraco, pecador que deve ser punido eternamente por desobedecer às leis de Deus, que são, de fato, as leis dos sacerdotes governantes. Qualquer coisa parecida com o que temos hoje. Mas a lei é para todos. Onde entra a misoginia aí? Eva não peca por ter sido enganada pela serpente, mas por ter feito sua escolha. Antes mesmo de saber o que era bom e o que era mal, ela fez sua escolha. Um exemplo de autonomia para ser rigorosamente punido. Dá para perceber que o castigo dado à mulher pela desobediência é muito desproporcional ao do homem. Além de levar a culpa pela falta do pobre Adão, ela terá seu desejo para seu homem e ele a dominará.
Aproveitando o fato de a mulher ter atração pelo homem, é acrescentado o mito de que ele deve dominá-la. Adão apenas deixa de ser o rei do paraíso e passa a ser o camponês pecador, que deve dominar sua mulher para que ela não o faça pecar mais. Não é uma explicação mais plausível para que os sacerdotes tenham inventado esse mito. Não fica evidente que os homens que escreveram essa história efetivamente pretendiam estabelecer a inferioridade da mulher em relação ao homem. Deve ter uma explicação científica para tanta gente acreditar que é uma história verdadeira. Pelo menos biológica, disse Madalena pontuando com uma risada. A explicação está na baba que escorre dos sermões dos sacerdotes, carregados de verdades misóginas até hoje. Tive que rir. A impressão da seriedade mórbida que a princípio tive de Madalena ia se dissolvendo na sua percepção bem-humorada da realidade. Seu modo de interpretar os fatos carregava um rancor bem digerido. Ela não parecia se sentir mal ao falar de assuntos que ainda se diziam tabus ou que eram naturalizados através de um sigiloso pacto social. Era como se tivesse se livrado da paixão de cultuar ídolos. Não seria fácil sensibilizá-la com citações enternecedoras dos meus sociólogos de estimação. Mas isso não é culpa somente da religião. Apesar de exaltarem a filosofia dos gregos, as universidades têm enorme dificuldade de se manterem democráticas. Mas não de se manterem misóginas. A sociedade grega era escravagista, não tinha nada de democrática e nunca se soube de uma mulher discursando na ágora ao lado de Platão. Mas hoje não há lei que obrigue uma mulher a se sujeitar ao homem. Direitos, balbuciou Madalena, são dados um ou outro para mostrar que os homens são condescendentes com a mulher pecadora. Contanto que mantida a estrutura hierárquica das leis. Que leis? As leis de Deus. E são elas que ainda hoje estruturam nossa sociedade. São as leis que vêm do mundo das ideias de Platão, são concretizadas nos discursos de Santo Agostinho e estabelecidas por Tomás de Aquino como expressão de uma sabedoria superior. E essas leis estão gravadas a ferro nas costas das mulheres como expressão de uma ordem divina, imutável e eterna, que não deve ser desobedecida. E essa tolice é legitimada através da propagação de milagres do poder divino. Está falando da Santa Milagreira. Ou você acredita que o Espírito Santo em pessoa veio buscar a alma da menina Sofia e deixou seu corpo intacto? Precisa muita fé para acreditar que é o corpo de Sofia enterrado naquele túmulo. Acredita que colocaram um cadáver de outra menina no lugar de Sofia. Era o que meu avô pensava. Certa vez ouvi uma discussão entre ele e minha avó em que ele dizia que tudo era suspeito no caso de Sofia e minha avó o acusava de ser incrédulo. Ela dizia que não se podia duvidar do testemunho de um padre. Meu avô reagiu dizendo que para dar atestado de tolo bastava ter pouca dignidade e muita fé. Ainda disse que a população se contentou com a oportunidade de ter uma santa para chamar de sua, e ajudou a enterrar a história de Sofia junto com quem quer que fosse a infeliz que está no seu túmulo. Fazendo o papel de advogado do diabo, lembrei. A natureza se encarrega de preservar corpos por variados meios. Mas esse não foi o caso de Sofia. Tenho um amigo biólogo que disse que nessa região não há nenhum elemento que indique essa possibilidade. Mas aqui é a palavra do mito que fala mais alto. Qual é o mito nesse caso? A bendita tradição. O milagre. As feitiçarias de Moisés diante do faraó ainda são exemplo do poder mágico de Deus. Como bom católico que ainda me considerava, eu nunca me preocupara em ler a Bíblia. Aceitava naturalmente a doutrina católica como fundamento do cristianismo. E as doutrinas ocultistas com a qual eu me envolvera em busca de maior evolução espiritual, tinham seus fundamentos em experiências anedóticas que apenas me mostravam de longe um mundo mágico e inacessível dos mestres da filosofia ocultista. Está dizendo que os princípios filosóficos da religião não valem nada. A invenção da filosofia cristã, convenhamos, é uma bizarrice da teologia.
Se algum filósofo cristão tivesse dito que o céu é vermelho, os religiosos teriam feito grandes teses sobre a possibilidade de o céu ser vermelho, mas nenhum deles aceitaria a hipótese do indivíduo simplesmente ser daltônico. Para a religião não importa o que sejam os mitos, o que importa é o que os teólogos dizem dos mitos. Eu nunca tinha visto a coisa por esse lado, confessei. Mas você ainda pode ver, não só no que diz respeito à religião, mas sobre qualquer assunto, se não se fizer enganar pela narrativa. Como? Procurando os objetivos do autor de qualquer tipo de texto. O que ele quer dizer e por que quer dizer. Madalena falava de maneira tão firme que começava a me assustar. Eu não tinha mais receio de estar diante de uma bruxa, mas de uma mulher que me deixava inseguro sobre mim mesmo e eu me descobri medindo as palavras para evitar parecer mais tolo do que eu me sentia. Como descobriu isso? Foi acontecendo. É como fazer uma colcha de retalhos. É preciso cortar os panos de maneira que se encaixem perfeitamente e costurá-los para compor algo palpável, plenamente cognoscível. Os retalhos que não se encaixam no seu projeto, você joga fora. Madalena sorriu e me perguntou: quer sorvete? Fiz ontem à tarde. Ela se levantou e fez um sinal para eu segui-la. Entramos numa grande copa. Madalena apanhou 2 tigelinhas no armário, abriu a porta superior da geladeira e retirou uma enorme vasilha com tampa e a colocou sobre a extensa mesa de madeira rústica. De que é? Perguntei vendo-a encher uma das tigelinhas. Coco verde. E como se faz sorvete de coco verde? É muito simples, a massa já está quase pronta. Basta acrescentar leite e açúcar. Gosta de calda de caramelo? Bastante. Acho que tinha quase 1 litro de sorvete em cada tigelinha daquela. Vamos até o lago, disse ela lambendo sua colher melada de calda. Tem um lugarzinho ideal para tomar sorvete lá. Madalena pendurou uma sacolinha no braço. Tomamos nossas tigelinhas e saímos. Atravessamos a rua, caminhamos poucos metros e chegamos a um banco de pedra sob uma árvore. Dali, a vista da paisagem era estupenda. Os raios de sol douravam a verdescência e empalideciam a água do lago tornando-a mais azulada e brilhante. O que não faltava eram pássaros. De todas as cores e tamanhos. Cada um tinha um canto diferente e juntos compunham uma agradável sinfonia acompanhada com o bater de suas asas. Eu logo me sentei, mas Madalena colocou sua tigelinha no banco e tirou da sacola um pote. Abriu e espalhou o conteúdo ao seu redor. Rapidamente os pássaros coloririam o gramado pousando agitados. Bem devagar Madalena se aproximava de um canário típio na esperança de tocá-lo. São divinos, exclamou. Disse que um dia ainda pegava um para acariciá-lo que fosse por um segundo. Ela devia ter pouco mais de 30 anos, mas parecia uma adolescente com sua bermuda colada à pele e aquela blusinha de delicadas florzinhas vermelhas movendo-se com uma graça indizível. Seu cabelo marrom irritado com a brisa afoita caía-lhe sobre os ombros por vezes lançando-lhe uma mecha na face rosada. Puxa! Como aquela mulher era singular! Agora eu a olhava com o contentamento de uma alegria profunda. Fiquei pensativo olhando para ela e tive um anseio súbito de dizer o que eu estava sentindo. Mas quando falei não saiu bem o que eu queria dizer. Este lugar é sagrado, não é? Ela tomou sua tigelinha e se sentou respondendo. Depende do que você chama de sagrado. Aquela observação me desconcertou, só para não variar. Pensei em tudo que eu aprendera e tentei fazer um apanhado do que diziam os especialistas sobre o sagrado. O transcendente. O que tange à divindade. Ela reagiu de pronto. Algo que estaria fora de mim. Colocado assim, significa que o sagrado tem existência própria. Então não existe o sagrado. É um mito, conclui. Não existe sem o ser humano, redarguiu ela. Podemos dizer que o sagrado é um fenômeno estrutural da consciência. Passa a ser um mito quando tratado como um objeto fora da existência humana. Como os deuses? Perguntei.
Como qualquer objeto que é associado a esses deuses pode ser sacralizado, contanto que não seja seu ursinho de pelúcia de estimação. É preciso que uma autoridade religiosa decida o que é sagrado para que o objeto seja aceito por uma sociedade como sagrado. Porque a Bíblia veio a ser sagrada depois que uma biblioteca de fragmentos de textos antigos foi publicada como livro. Isso sim foi obra da religião, afirmei dentro dos limites do meu entendimento que eu não queria ultrapassar. Também penso, disse ela. Acredito que foi uma das coisas mais engenhosas que o ser humano já produziu. A religião é uma força externa de opressão que usa a consciência do sagrado como uma força de opressão interna. Não sei por quanto tempo fiquei cabisbaixo, absorto, remoendo aquelas palavras na minha mente. Tanto foi o impacto que me causaram que eu me senti fora do ar. Em dado momento, Madalena se curvou procurando me encarar. Eu não tenho ideia de qual era a expressão no meu rosto quando olhei para ela e disse: "De onde você tira essas coisas?" "Das minhas conclusões, ora. Nem sempre precisamos de um mestre para nos dizer o que pensar. Se eu estiver errada, posso me corrigir, mas se o mestre estiver errado, bem. Você sabe." Terminamos o sorvete e para evitar que eu torcesse a cumbuca, Madalena sugeriu que voltássemos para casa. Levou-me até o quintal dos fundos pela lateral do terreno. Era tudo muito organizado. Tinha uma grande horta, alguns pés de milho, mamoeiros, um enorme abacateiro e diversas outras árvores frutíferas. Os coelhos estavam por toda parte, entrando e saindo de pequenas casinhas espalhadas aqui e acolá. Não precisava muita imaginação para saber que eram seus dormitórios. O que faz com tanto coelho? Tem sempre alguém vindo buscá-los. Ao fundo do terreno estava a casa de Jurandir e Teresa. O homem apareceu na porta e acenou para mim seguindo para um dos lados da casa onde havia uma obra. Outro cômodo estava sendo erguido. Por que não moram na casa grande? Caramba! Eu não podia ter dado àquela frase conotação pior. A naturalidade de Madalena ao responder me deixou ainda mais sem graça. Eu é que vou me juntar a eles aqui nos fundos, disse apontando para a construção. Tenho um projeto para transformar a casa grande numa escola. Nossa! Exclamei maravilhado. Madalena gritou para Dona Teresa perguntando se a cesta grande estava lá. Logo a mulher apareceu na porta adiantando a mão que segurava uma enorme cesta de vime. Entregou-lhe também uma vasilha tampada, dizendo qualquer coisa que não ouvi. Cumprimentou-me com um tchauzinho e entrou. Você fica para almoçar? Perguntou-me Madalena. Vou fazer um creme de milho verde. Venha. Ajude-me a colher as espigas. Madalena me deixava tão à vontade que foi duro imaginar como ela expulsava seus amigos da sua casa. Eu envelheceria ali colhendo milho e criando coelhos. Não importava o preço a pagar. Na cozinha, Madalena me submetia à árdua tarefa de cortar os grãos das espigas de milho, enquanto temperava a carne e ao mesmo tempo fazia o arroz. Tudo pronto, ela me mandou colocar a toalha sobre a mesa da copa e retirar 2 pratos da prateleira e os talheres da gaveta do armário. Eu olhava orgulhoso para aquela mesa bem arrumada enquanto Madalena trazia as travessas da cozinha. Eu nunca tinha provado nada tão bom como aquele creme de milho e o assado de frango especialmente saboroso. Qual o segredo do frango? Com certeza ser coelho, respondeu Madalena. Não sei por que senti um leve estranhamento, pois onde quer que eu ande, estou sempre pronto a experimentar os pratos mais exóticos do planeta. Eu havia comido canguru na Austrália, pombo no Egito e porquinho da Índia no Peru, mas em qualquer situação, eu sempre imaginava as pessoas indo ao supermercado comprar os alimentos. Com essas leis de proteção aos animais, daqui a pouco vão nos proibir de criar bicho para comer. E serão capazes de afirmar que é imoral. E os Adões e Evas que estão aqui nem poderão lembrar aos sacerdotes da lei que seu Deus é carnívoro. Ele adora um cheirinho de churrasco. Tanto é que para humilhar os camponeses ele não fez melhor do que desprezar a oferta de Caim.
E até hoje os agricultores são considerados gente de segunda categoria pela própria gente de primeira do agronegócio que, como os sacerdotes, tem sua cota de boa carne nos melhores restaurantes. Era interessante como Madalena trazia questões do passado para a realidade atual. Aquilo me fazia perceber o quanto eu estava iludido com a sabedoria dos nossos ancestrais. Naquele momento coloquei em dúvida se haveria mesmo uma sabedoria oculta nos templos da antiguidade, nos porões obscuros da Idade Média e também na iluminação trazida pelas sociedades secretas do despertar da consciência. Não me parecia mais que a sabedoria era coisa que ficasse escondida no passado. Você acha que não há uma evolução espiritual na humanidade? Terminamos o almoço e enquanto recolhíamos a mesa, Madalena me respondia: se você chama o espírito a um conjunto de atributos subjetivos do ser humano, como consciência, sentimento, emoção, eu diria que não. Mas se aprender a pensar de outro modo significa uma evolução, acredito na possibilidade. Em 10.000 anos, o ser humano não mudou nada biologicamente. Galileu Galilei e seus contemporâneos teriam de viver mais algumas centenas de séculos para chegar onde nós estamos em matéria de conhecimento. Eles conheceram o mundo no seu tempo. Mas suas vidas foram idênticas às nossas. Continuamos a precisar alimentar o corpo para usar a mente. Fomos para a sala de visitas provar um delicioso licor de amoras. Acha que isso mudará no futuro? Perguntei. Eu não penso no futuro. Apenas como presente. Como assim? Somos o futuro de Galileu, não somos. Hoje podemos voar pelo céu, no entanto, não criamos asas humanas. Portanto, independentemente da proibição dos deuses, a aquisição de conhecimento foi o que modificou a vida do homem. Da mulher não? Diante da pergunta idiota e provocativa, Madalena falou com leve ar descontente. Não desrespeito às convenções da língua portuguesa apenas para dar a falsa impressão que a mulher tem o mesmo status do homem na sociedade. Além de ser ridículo, não muda nada. Eu tava brincando, disse eu roxo de vergonha àquela altura. Ah é? Exclamou Madalena sorrindo. Podemos brincar de esconde-esconde lá fora se você quiser. Eu me levantei para me despedir, me odiando por sair dali deixando para Madalena uma imagem falsa de mim. Desculpe, eu não estou lhe culpando de nada. Sei que minha conversa é entediante. De maneira alguma, protestei. Eu realmente estava interessado no assunto, mas não quero me atrasar para meu compromisso na capital. Ela também se levantou e me encarou com balãozinhos de mentiroso saindo do seu olhar. Tudo bem. Eu já fiz isso muitas vezes. Acontecia normalmente. Não era possível controlar o impulso de dizer aquilo que eu tinha como mobília da minha mente. E ainda guardo sobras de retalhos da minha colcha que não servem nem para panos de chão. E era também sobre isso que eu queria falar. Toma um café antes de ir. Fiquei comovido com sua demonstração de humildade. Mas não tive coragem de aproveitar o momento para me engrandecer como um macho dominante, o que eu faria normalmente diante de uma mulher tão segura, tão franca, tão maravilhosamente acolhedora. Aquilo não era coisa de bruxa, mas eu estava enfeitiçado. Tive o impulso de agarrá-la. Queria beijar seus lábios até tocar sua língua ferina num masoquismo deliciosamente expiatório. Eu merecia provar aquela língua. Eu fiz por merecer. Vencendo o anseio furioso, apenas voltei a me sentar. Madalena aceitou o meu silêncio como um acordo. Foi para a copa e voltou com 2 xícaras. Sentou-se e bebericou o café, cabisbaixa. Como faz isso? Ela ergueu a cabeça lentamente e me olhou nos olhos. É uma escolha. Eu escolhi direcionar e conduzir meu pensamento. Parece tão simples quando você fala. Você está tomando o café pronto, mas não me viu fazê-lo. No entanto, você aprendeu a fazer café. Garanto a você que fazer café é mais difícil do que escolher o que pensar. Mas aí você pode escolher pensar qualquer coisa. Exatamente. Por que não? Porque você acaba falando besteira. Acha que falei besteira até agora?
Não. Não. Eu não quis dizer isso. Bom. Não importa o que você acha. Escolher o que pensar não significa falar tudo o que pensa. Você também pode escolher o que falar. E para você, escolhi falar o que penso. Não ia perder tempo ficando aqui feito um papagaio repetindo o pensamento dos outros. Você não dá crédito aos grandes pensadores da humanidade. Não. Se eu tomo conhecimento do pensamento de um intelectual, cientista ou religioso que corrobora aquilo que penso, eu não preciso citá-lo para dar aval ao que penso. É uma maneira de lutar contra a misoginia? Madalena esboçou um sorriso e lançou-me um olhar enigmático. É uma maneira de lutar contra a força opressora da autoridade. A misoginia não tem existência própria. Lutar contra ela seria travar uma luta em abstrato porque estaria fundamentada em princípios filosóficos que, na verdade, se revelam elitistas. Acha que seu pensamento não é elitista? Não, para quem pensa como eu. Ou seja, meia dúzia de pessoas. O que percebo é que tem muita gente que não fala o que pensa porque foi educada para reproduzir o pensamento dos outros. Ai ai ai, exclamei sorrindo. Agora estou achando que não sei nada. Bom. Isso não é importante. Meu modo de pensar não está em questão. Então o que? Quanto mais gente aprender a pensar por si mesma, mais os pensamentos serão convergidos para a realidade. E pode começar com a conscientização de que precisa se libertar dos seus ídolos e da alienação causada por seus mitos. E eu já pensava assim muito antes de ler Marx, antes que você diga que eu não teria capacidade de pensar em algo sem ouvir de alguém maior que eu. E você pensa realmente que vai mudar a maneira de pensar dessa gente aqui? Acha que as pessoas estão preparadas para ouvir o que você tem a dizer? Achei que você estava. Mas eu tenho alguma formação Eu sei. Você acha que tem condições de entender o que eu digo, mas o povo não. É o pensamento comum do universitário. Nós e eles. Parece que está tatuado na retina do sujeito. Nós somos inteligentes e o povo é burro. Isso é um mito. Mas eu já passei dessa fase. Eu não subestimo a capacidade cognitiva de ninguém. O cérebro do adulto já está destruído por um sucateamento programático das crenças mitológicas, mas a criança ainda pode ascender ao uso pleno de suas faculdades cognitivas se aprender a escapar da opressão da autoridade. Não foi o caso de Sofia. E o que foi o caso de Sofia? Ela queria pensar por si mesma, mas ninguém lhe permitiu. Estou certo? Perfeitamente. Como relatou a vizinha dela, não era fácil para os imbecis convencer Sofia a acreditar nos mitos, mesmo que possivelmente ela nem soubesse o que era mito. Mas se Sofia tivesse aprendido a lidar com o autoritarismo, talvez não tivesse despertado a violência dos outros contra ela. E como? Como uma criança vai lidar com a violência se nem os adultos conseguem se livrar da opressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo? As crianças de hoje são os adultos de amanhã, resumiu Madalena. Se aprenderem desde cedo a proteger suas ideias dos imbecis que querem deturpá-las, elas terão a compreensão da realidade pela racionalização materialista e não pelo mito dogmático. Aprendendo a discernir entre mito e realidade, a criança deve guardar para si suas ideias até que possa se emancipar da família. Por isso a escola. Eu disse quase no lamento. Sinceramente, eu acho um trabalho de Sísifo. A gente precisa encontrar uma razão por que viver. Pensar que as pessoas podem aprender a viver melhor não é mais humanitário do que fazê-las acreditar que irão para o inferno por serem pecadoras. Em geral, não é a regra. A história de Sofia também nos mostra que uma das coisas mais difíceis de lidar na infância é com as regras. Uma política social baseada em regras é a forma mais cruel do autoritarismo pós-moderno. A pós-modernidade acompanha as mudanças sociais, culturais, artísticas, filosóficas, científicas e estéticas da sociedade. Por que isso seria autoritarismo? Justamente pela imposição de regras. Porte-se assim e você será do bem ou do mal. Isso é um mito.
Nada garante que se você fizer o que lhe dizem que é certo, o resultado será positivo. O que acontece é que ainda temos uma sociedade artificialmente mantida pelos mitos. Só muda a iconografia. As imagens representativas do sagrado. Madalena riu, assentiu com a cabeça e disse: é até engraçado como a gente assimila essas transformações. Eu tinha uns 12 anos quando vi a imagem de Elias subindo ao céu numa carruagem de fogo numa dessas bíblias ilustradas. Então, me sentindo muito esperta, eu imaginei que aquela cena era uma imagem mal representada de um homem sendo abduzido por alienígenas. E foi só aos 20 que eu tive a percepção do contrário. E o que concluiu? Que os alienígenas de hoje são a modernização dos mitos de ontem. Os anjos eram criaturas vindas de outro mundo, representados com asas para voarem pelo céu como pássaros. Os extraterrestres são criaturas que vêm de outros mundos em carruagens muito velozes e iluminadas com sofisticada tecnologia. É a atualização do mito. Bom resumo. Colocar o mito num contexto moderno e tecnológico ajuda na perpetuação desse mito. É uma reciclagem dos mitos para que eles não desapareçam. A imaginação do homem não tem limites, eu disse com certo desconforto. Madalena me lançou um olhar cúmplice e continuou: bem, aí acho que depende de que tipo de homem você está falando. Do ser humano em geral. A imaginação do ser humano não tem grande importância para as mudanças da sociedade na pós-modernidade, porque o que ele deve imaginar já está pré-estabelecido na filosofia catequista de Platão e seus mitos. O que provoca mudanças é o tipo de homem que tem poder para limitar a imaginação humana e conduzir o pensamento da massa. Esse tipo de homem jamais vai produzir uma escola que emancipe o cidadão. Ele apenas substitui os mitos. O que levaria um homem que se diz filósofo a dizer que não devemos tolerar os intolerantes? Ou um sociólogo a propagar a ideia de que não existe fato, apenas interpretação do fato? Qual seu objetivo de propagar essa ideia na sociedade? Pela primeira vez, tive vontade de falar o que pensava fazendo uma crítica ao ensino. Aí você já está na faculdade e chega seu professor dizendo que você tem que respeitar um sujeito desses. O problema dos educadores é eles acharem que a verdade vem pronta do mundo divino. Cai do céu na cabeça deles e sua única missão é enfiá-la goela abaixo do educando. Dizer que não há fato, não mudou isso. Mas acrescentou confusão, visto que cada indivíduo poderá interpretar os fatos como quiser, disse eu mais aberto ao entendimento do assunto. Madalena assentiu com a cabeça. E é justamente aí que a coisa se mostra de uma perversão inominável. Cada indivíduo vai interpretar o fato de um ponto de vista e aí começa uma guerra de opiniões cujo resultado coloca ambos mais e mais distantes da realidade. Então é hora de chamar a autoridade no assunto para dizer a verdade sobre o fato. Meu estômago se revolta só de pensar que essa autoridade pode ser um pós-modernista. Madalena agora era uma fada me encantando com sua interpretação da realidade. Poucas mulheres pensam como você, eu disse com a voz tão doce que me deu sede. Talvez quisessem pensar, mas é muito difícil se livrar das crenças dogmáticas. Assim como os reis encomendavam mitos aos sacerdotes, os governantes de hoje contratam sociólogos para criar mitos para conduzir a massa. Escrevem livros, fazem músicas e utilizam todos os meios possíveis para gravar na mente das pessoas que eles estão fazendo a vontade de Deus, obedecendo às suas regras. Como o flautista de Hamelin, ou encantador de ratos. Com uma agravante, os mitos de hoje não são colocados como fábulas, mas sim como estudos científicos que resultam na descoberta de um fenômeno natural. Pense no perigo de não explicar ao leigo que significa o mais adaptável sobrevive na teoria da evolução. Traduza isso para um mito da nossa sociedade. Não precisei pensar muito porque a reflexão foi quase automática. Passa a significar que se o indivíduo não se adaptar ao regime capitalista no caso, ele será extinto. Madalena abriu um largo sorriso e eu sorri também lutando para não parecer o garotinho que recebe a aprovação da professora.
Eu me senti no consultório de um terapeuta freudiano que deixa você mesmo ir se descobrindo aos poucos. Só que naquela sessão, a coisa estava muito acelerada. Sem me olhar como se eu fosse seu paciente, Madalena finalizou. E por isso esse indivíduo vai fazer de tudo para seguir as regras, como uma criança que obedece por medo do castigo. E o medo destrói a capacidade de interpretação da realidade. Quando ele não consegue perceber que o padre é contra ele, o professor é contra ele, o Estado é contra ele desde seu nascimento. Nesse caso, o papel do mito é unicamente legitimar o lugar onde o cidadão se encontra na sociedade. Quem faz a sociedade são os mitos, então, se há alguém a responsabilizar pela miséria da maioria é o criador dos mitos. E as mulheres são sempre as mais prejudicadas por essa política social. A misoginia produz mulheres ignorantes e impiedosas. Elas adquirem uma rigidez moral pouco diferente das puritanas insuportáveis que o pentecostalismo produz. Por toda parte estão inspecionando e avaliando o comportamento alheio para mascarar o repúdio que sentem por si mesmas. Tornam funestas todas as festas populares e transformam em crime a alegria e a espontaneidade com sua ilusória superioridade moral. Instintivamente hostis a tudo que não faz parte do seu sagrado, sentem uma espécie de ódio crônico e desprezo total pela realidade. Elas têm excelentes relações com Deus e falam sem pudor que sabem o que Deus quer e o que não quer, como se Deus fosse seu confidente. Para coroar sua arrogância, essas mulheres mostram total desprezo por aqueles que ignoram as intenções de Deus. Parece o retrato da mãe de Sofia. Por aí podemos compreender que são as próprias mulheres a melhor correia de transmissão da misoginia perpetrada pelos homens na nossa sociedade há milênios. Era a coisa mais importante que eu queria que você percebesse na história de Sofia. Por que eu? Perguntei finalmente, falando da coisa mais importante para mim naquele momento. Por que não foi outro? Digamos que tenha sido escolha do acaso. Talvez eu tenha tido sorte de encontrar alguém que me ouvisse ou, quem sabe, você teve o azar de encontrar uma mulher que fala o que pensa. Eu sorri e disse: acredito que nosso destino está escrito nas estrelas. Eu precisava conhecer você. Com essas palavras eu acabava de dar uma prova do meu sentimento egoísta de superioridade. E isso não passou despercebido por Madalena. Tá bom, exclamou ela. Eu nasci para você me conhecer. Então tudo termina aqui. Já cumpri minha missão nesta vida. Espero que aproveite o que conheceu de mim. Se havia uma coisa que aquela mulher não tinha era romantismo. Só depois de pensar nisso, é que eu me dei conta de que eu estivera tentando seduzi-la desde que chegara àquela casa. Eu queria trazê-la para meu mundo de fantasias e viver uma grande aventura amorosa. Eu já sabia o que queria dela, mas ainda não sabia o que ela queria de mim. Então eu disse no meio de um riso nervoso: hora de brincar de esconde-esconde. Ela riu balançando a cabeça, depois ficou me olhando demoradamente, acariciando meu espírito com suave doçura. Depois se levantou e veio até mim. Agarrou meu braço num gesto simbólico para me erguer. Hora de calar a boca. Então ela me beijou. Cheguei a tremer. Mas quando ela se afastou, eu coloquei minhas mãos nos seus ombros com a certeza de que eu não queria ficar ali somente para colher milho e cuidar de coelhos e disse: vai precisar de professor na sua escola.